Sabe aquela sensação de olhar para uma obra de arte super famosa e pensar, tá, mas qual é a graça? Porque uma coisa que é uma obra-prima para alguém, para outra pessoa é, bem, entediante. De onde que vem todo esse hype em volta de certas pinturas, livros ou filmes? Bom, é nesse mistério que a gente vai mergulhar hoje para entender a conversa complexa por trás do que a gente chama de arte genial. E para começar, vamos direto ao ponto, né? Vamos ver umas opiniões bem sinceras sobre algumas obras que todo mundo diz que são incríveis. Olha só essa pergunta que apareceu numa discussão online que resume perfeitamente o nosso dilema aqui. A pergunta era: qual obra-prima aclamada por todo mundo que simplesmente não faz sentido? E as respostas? As respostas são muito reveladoras. Elas mostram que nem os maiores clássicos são uma unanimidade. E a primeira resposta, claro, tinha que ser ela, a Mona Lisa. Para muita gente, é o auge da arte, né? A prova da genialidade do Da Vinci com toda a técnica, a proporção. Mas para outros, a fama é meio exagerada. Fica aquela pergunta no ar: o que realmente faz ela ser tão especial assim? Agora, saindo da pintura e pulando para a literatura, alguém citou O Apanhador no Campo de Centeio. E é verdade, esse livro marcou gerações inteiras, conseguiu capturar aquela angústia da adolescência como poucos. Só que, para muita gente, o protagonista é só um cara irritante e a história não vai para lugar nenhum. Fica a dúvida: onde que está a linha que separa um retrato genial da alienação de um personagem que é simplesmente chato? E claro, o cinema não podia ficar de fora. Olha esse comentário sobre Blade Runner. A pessoa fala: eu deveria amar tudo nesse filme, mas eu acho entediante. E faz sentido, né? Blade Runner tem todos os ingredientes de uma obra-prima. É um sci-fi no ar, levanta questões éticas super profundas, o visual é revolucionário. E mesmo assim, para alguns, a mágica simplesmente não acontece. Aquele ritmo mais lento que para uns é super atmosférico, para outros dá sono. Isso prova que não existe uma fórmula mágica que funcione para todo mundo. Toda essa discussão, essa divergência de opiniões, nos joga direto numa das perguntas mais antigas da filosofia. A beleza é algo que existe de verdade nas coisas ou é algo que só existe na nossa cabeça? Basicamente, existem dois times nessa discussão. De um lado, tem o pessoal do objetivismo. Para eles, a beleza é uma propriedade real de um objeto, tipo o peso ou a cor. Uma paisagem bonita, por exemplo, seria bonita mesmo que não tivesse ninguém lá para olhar. Do outro lado, tem o time do subjetivismo. Eles dizem que não, que a beleza não está no objeto, e sim na nossa reação, no sentimento que ele provoca na gente. É daí que vem aquele famoso ditado: a beleza está nos olhos de quem vê. Faz todo sentido, né? Nossas experiências, nossa cultura, tudo isso molda o que a gente acha bonito. Mas, se é tudo tão pessoal assim, por que a gente discute tanto sobre arte? Por que a gente age como se existisse uma resposta certa? E aí que a filosofia entra com um nome para esse quebra-cabeça: a antinomia do gosto. Essa tensão esquisita, sabe? A gente sente que o nosso gosto é algo super pessoal, mas quando a gente fala, nossa, isso é lindo, a gente meio que espera que todo mundo concorde. É exatamente essa contradição que bota lenha na fogueira em todos os debates sobre arte. Ok, e para a gente conseguir navegar nesse terreno, a gente precisa de uma ferramenta bem importante: entender a diferença entre um simples gosto e um juízo mais crítico, mais analítico. E o ponto-chave é este aqui. Existe uma diferença gigante entre, por exemplo, gostar de sorvete de morango e apreciar a Mona Lisa. Uma coisa é gosto simples, a outra é o que a gente chama de juízo estético. Uma é uma preferência sensorial, a outra envolve um tipo de julgamento bem mais complexo. Pensa no sorvete de novo. A gente pode até tentar descrever o sabor, mas é impossível provar que morango é objetivamente melhor que chocolate. É uma experiência totalmente pessoal, subjetiva, e no fim das contas não dá para comunicar de verdade. Não tem argumento lógico no mundo que faça alguém mudar de sabor preferido. Agora, vamos pular para o juízo estético. E para isso, a gente vai pegar uma ajudinha do filósofo Immanuel Kant. Ele dizia que quando a gente fala que algo é belo, a gente não está só dizendo, eu gosto disso. É mais do que isso. A gente está fazendo uma afirmação que espera ser universal, tipo sugerindo que todo mundo deveria concordar. E o que é genial nessa frase do Kant é que ele separa o juízo estético do conhecimento. Ou seja, não é sobre provar um fato, como 2 mais 2 são 4. É sobre um tipo especial de sentimento, uma experiência estética que, na teoria, todo mundo deveria poder compartilhar. Ok, vamos quebrar essa ideia do Kant em 3 partes para ficar mais fácil. Primeiro, o sentimento é subjetivo, nasce de um prazer pessoal. Segundo,
Ele tem uma pretensão de ser universal. A gente age como se todo mundo devesse concordar. E terceiro, e essa parte é fundamental, o prazer é desinteressado. O que isso quer dizer? Que a gente não aprecia uma pintura porque ela é útil ou porque vale muito dinheiro, mas simplesmente pela experiência de olhar para ela, pela beleza em si. Beleza, agora que a gente já tem essas ferramentas, vamos complicar um pouquinho mais. Vamos trazer essa conversa para o mundo de hoje, um mundo super globalizado e conectado. Se a gente parar para pensar, antigamente, o acesso à arte de outras culturas era bem difícil, né? Hoje, com a internet, as viagens, essas barreiras praticamente não existem mais. Um artista pode mostrar seu trabalho para o mundo todo em segundos e se inspirar em tradições do outro lado do planeta. O resultado é um cenário artístico super dinâmico, cheio de misturas. E a gente vê essa fusão cultural em todo lugar. O K-pop, por exemplo, é um fenômeno mundial que mistura a música pop ocidental com elementos coreanos. Na moda, os estilistas pegam referências do mundo todo. No cinema, diretores misturam técnicas de narrativa do Ocidente e do Oriente para criar filmes que conversam com todo mundo. Só que essa globalização toda na arte é uma faca de dois gumes. Por um lado, é incrível. Dá um alcance gigante para os artistas, permite trocas culturais super ricas. Mas, por outro lado, também tem seus desafios. A concorrência fica global, surgem debates super importantes sobre apropriação cultural e existe até o risco de uma certa padronização, sabe? Onde as tendências globais acabam apagando um pouco a arte local. Então tá, depois de passar por tudo isso, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. Afinal de contas, por que a gente discute tanto sobre o que é ou não é uma obra-prima? A resposta é que não tem resposta única, não existe uma fórmula mágica. Uma obra de arte não vira uma obra-prima por uma única razão. O status dela é construído com o tempo, a partir de uma conversa longa, complexa e com muitas vozes diferentes. Essa fórmula da obra-prima, na verdade, é um resumo de todos os ingredientes dessa grande conversa. A gente leva em conta o contexto histórico, tipo, a obra foi revolucionária para sua época. A gente olha para as qualidades objetivas, a técnica, a harmonia. Tem também a nossa experiência subjetiva, o que ela faz a gente sentir, e tem o juízo crítico, a análise que vai além do gostei e não gostei. E hoje, mais do que nunca, entra na conta a conversa global, como essa obra ressoa em diferentes culturas. E aqui está o pulo do gato. O objetivo da discussão não é chegar numa conclusão final, todo mundo concordando. O mais legal é participar da conversa. É tentar entender por que uma obra é tão importante para tanta gente, mesmo que a gente, pessoalmente, não curta tanto. Isso por si só já enriquece muito a nossa percepção. Então, fica a reflexão. Da próxima vez que alguém se deparar com uma obra-prima e não sentir nada, em vez de só descartar, talvez a pergunta possa ser outra. Talvez seja: qual parte dessa conversa toda eu ainda não ouvi? E a resposta para essa pergunta pode abrir um mundo de novas ideias e perspectivas.